Oiê! A aula de hoje é aquela aula, módulo aula, esperada por todo o Brasil. Pizza low carb, gente. Essa massa é com uma fermentação biológica maravilhosa, com cheirinho de pão. Então vem que eu vou te ensinar essa receita top de linha. Então o que a gente vai precisar no momento? A primeira coisa que você vai fazer para essa pizza é fermentar realmente, alimentar o fermento. Então, para alimentar o fermento, nós vamos precisar de fermento biológico de pão, 10 gramas, e eu vou usar 15 gramas de açúcar. Eu vou explicar para vocês, não se assustem. Esse açúcar, ele serve para alimentar as leveduras, então não vai ter açúcar residual na receita. Então podem ficar tranquilos que o fermento, os bichinhos do fermento, eles vão se alimentar desse açúcar. Então nada vai ficar que altere sua glicemia. Então pode usar, já fiz o teste em mim, tá tudo sob controle, tá? Então vamos precisar de 15 gramas de açúcar, os 10 gramas de fermento biológico para massas e pizzas e 30 ml de água morna. Precisa ser morna, porque o fermento ele vai se alimentar mesmo dessa água morna junto com o açúcar, tá? Isso é importantíssimo que a gente faça para obter a massa que a gente quer de pizza. Então, vamos misturar esses 3 ingredientes sagrados aqui na nossa pizza, que são as 15 gramas de açúcar, certo? Os 30 ml de água morna e os 10 gramas de fermento. Vamos misturar. E é importante que esse fermento, ele descanse por pelo menos uns 15 minutos, que teoricamente é o tempo que a gente vai bater a nossa massa. Por isso é importante começar por ele. Eu gostaria que vocês vissem o antes e o depois dessa fermentação. Vem! E agora vamos dar andamento para a nossa massa, tá bom? Então primeiro num bowl, eu vou misturar os secos, tá? Tenho aqui a farinha de amêndoa, linhaça dourada e vamos colocar psyllium. Lembrando que os ingredientes e quantidades ficarão no material aqui do vídeo, ok? Vamos incorporar muito bem esses secos. Vou temperar com um pouquinho de sal. E pode colocar pimentinha do reino se você gostar. Aqui eu vou temperar apenas com sal, tá? E agora eu vou preparar o molhado dessa minha receita, tá? Tenho aqui um mini liquidificador. Pode ser um liquidificador comum, processador, ou até bater na mão, tá? Com o auxílio de um garfo. Aqui eu tenho os ovos inteiros e tenho cream cheese. Eu gosto de bater bem esses ingredientes, tá? E agora nós vamos pegar este líquido, acrescentar sem medo de ser feliz, não precisa ser aos poucos, coloca mesmo porque já está bem equilibrado aqui a parte de líquidos e secos e vamos misturar. E depois que a gente misturou os secos e os líquidos bem misturadinho, nós vamos colocar o fermento. Mas antes eu quero que você venha aqui para ver como que ele ficou depois de fermentado. E vamos, acrescentar aquele fermento bonitão, incorporar muito bem ele aqui. O cheiro de pão é impressionante como já sobe, aquele cheirinho de massa mesmo. Ó! Que coisa mais linda! E depois de bem incorporado esse nosso fermento, nós vamos colocando a água, tá? Olha aqui, pessoal. E agora a gente precisa tampar com um paninho. Quem quiser colocar um plástico filme antes pode colocar sem problema. Um paninho e pelo menos 2 horas de descanso para que esse fermento absorva toda essa umidade da massa e cresça, tá bom? Se você estiver numa região muito quente, pode deixar numa bancada só cobertinho com tranquilidade. Se você estiver no sul, por exemplo,
que a temperatura está baixa, é importante que você coloque dentro de um micro-ondas ou dentro de um forno, porque o fermento ele precisa de um lugar um pouquinho mais quentinho, tá bom? E depois eu mostro pra vocês como é que fica. Depois que eu coloquei o fermento, deixei a nossa massa descansar por pelo menos 2, 3 horinhas, temos aqui a massa praticamente pronta. Olha que beleza, tá? Vamos aqui, ó, mexer um pouquinho com a espátula. Ó, olha que maravilha de massa. E ela vai incorporando de um jeito que vai dar para que a gente modele ela, tá vendo, ó? O que isso é bem difícil de acontecer, mas olha que linda. Pensa numa massa com cheiro de pão. Essa receita ela dá 500 gramas de massa. A minha forma é uma forma super grande, então normalmente ela dá 2 pizzas grandes, né? Normais, mas essa é um pouquinho maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar 300 gramas de massa para essa pizza, porque eu quero fazer uma bordinha. E o restante nós vamos fazer mini pizzas. E eu também quero ensinar para vocês como que a gente congela essas mini pizzas, o disco de pizza pré-assado, tá bom? Por quê? Você tem uma mini pizza, o disco congelado pronto, deu uma vontadinha de comer alguma coisa, um lanchinho da tarde, retira, né? Coloca um molhinho, um atum, cebola, um frango, um queijinho, pronto, você tem um lanche super gostoso aí de forma saudável, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma assadeira de pizza grande e vou dividir aqui. Vou tirar 200 gramas, vou pegar apenas 300. Ó, aqui temos a massa do disco grande, tá? Eu vou colocar aqui num plástico filme e agora a gente vai abrir ele com o auxílio de um rolinho, tá? Coloquei aqui, vou fechar assim. É só o comecinho, tá, pessoal? Para dar aquele auxílio para não colocar direto ali, não tem problema. Agora, pessoal, vou dar uma montadinha de farinha de amêndoa, pode ser a farinha de coco. Por que eu tô usando a de amêndoa? Porque as pessoas, a maioria acham que a farinha de coco deixa sabor, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho de farinha de amêndoa. Tenho aqui o meu disquinho de pizza e vou colocar aqui, tá? Com tranquilidade, sem medo de ser feliz, ok? Ó. E vamos, ela gruda super normal, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma vez o plástico filme aqui, mas antes vou dar aquela polvilhada em cima. E vamos abrir, porque eu quero uma massa bem fininha. Vamos colocar novamente o plástico filme aqui em cima. Agora, depois de aberto, pessoal, olha que linda que fica. Tem que colocar o plástico filme, senão você não consegue abrir a massa, tá? E eu vou fazer uma bordinha, porque eu quero aquela pizza bonita. O que eu vou fazer? Vou umedecer as pontinhas do meu dedo e vou pegando a bordinha aqui, ó, e vou enrolando, tá vendo? Olha só que simples. E vou deixar num formato redondo bem bonito. Aqui está a nossa pizza, vou levar para pré-assar, tá? Eu gosto dela bem douradinha. Preste atenção para também não deixar muito dourada, porque senão a gente ainda vai voltar com o recheio pro forno, tá? E só depois de pré-assado é o momento que a gente pode congelar. Eu vou explicar para vocês depois, tá? Vamos levar ao forno. Olha aqui, pessoal, acabei de tirar a nossa pizza. Agora, depois de bem torradinha, nós vamos rechear, tá bom? Ela fica mais escurinha, normal, tá bom? Então aqui vamos colocar o molho. Perceba que tem até os pedacinhos de tomate aqui. Eu gosto bastante de molho, tá, gente? Mas aí fica a critério de cada um. Aqui eu tenho o queijo Minas padrão, mas pode ser o queijo prato, a mussarela, o queijo aí que você gosta.
E também o recheio, pessoal, é a critério, eu tô dando um exemplo aqui, mas pode ser a portuguesa, onde você coloca ovos, tá bom? Queijo, cebola, champignon, palmito, fungo, shiitake, tá bom? Lombinho, o que você gosta. Coloquei bastante mussarela. Vou colocar cebola roxa porque eu gosto. Vou colocar aqui também umas azeitonas pretas. Pode pôr folhinhas de manjericão, não vou colocar porque eu não tenho, mas fica maravilhoso. E vou finalizar aqui com orégano, né? Pra ficar aquele gostinho e cheiro de pizza. Vou voltar ao forno até que o meu recheio esteja gratinado, tá bom? Olha, gente, ó. Olha, que perigo! Ó, gente, ó, que perigo! Aqui eu abri, como eu mostrei pra vocês, e eu tenho aqui 2 alhos, tá? Esse aqui serve como uma brotinho, uma pizza mais de lanchinho da tarde, olha só. E vamos marcar aqui. E essa aqui, mini pizza, se eu quero servir para minha visita um coquetel, sabe? Com diferentes recheios. E ele fica crocantinho, fica até legal de colocar um carpaccio em cima com molhinho, mini folhinhas de rúcula. Dá pra brincar com essa massinha, tá bom? Ó, pessoal, vamos colocando as mini pizzas. Com delicadeza, é uma massa mais delicada, tá vendo? Pessoal, nós fizemos o disco grande, as minhas mini pizzas estão no forno e eu vou dar a terceira alternativa para vocês. Abrir rusticamente, olha só, a massa, fiz uma baguncinha aqui e vamos colocar na frigideira, ó. Pensa na delícia, com calma, é uma massa delicada, tá vendo? Tranquilo. Ela é delicada, porém bem maleável, tá? E vamos deixar ela pré-assar de um lado, vou virar pré-assar do outro e temos uma pizza prática, sem usar o forno, maravilhosa. Olha aí, depois que eu virei, pessoal, recheei da mesma forma da outra, tá? Molhinho de tomate, queijo, pus cebola e azeitona, vou tampar e vou deixar derreter que eu já mostro pra vocês. Olha aqui, pessoal, tirei a nossa massinha menorzinha do forno, eu deixei bem douradinha porque é um gosto meu, tá? Mas você pode deixar mais clarinha, que não tem problema nenhum. Eu queria que vocês soubessem, ó, sentissem como que ela fica crocante, ó. Tá vendo? Só que ela não fica ruim pra comer, ela é macia pra comer, ó. Tá vendo? É uma massinha que é tranquila, não gruda. E este é o momento de congelar, tá? Tanto o disco grande como o menorzinho. Depois de pré-assado, pode deixar mais clarinho, você vai esperar ele esfriar completamente. Depois que esfriou completamente, você vai pegar disco por disco e embrulhar num plástico filme, tá? Não adianta empilhar uma com a outra, embrulhar de uma vez só, não vai dar certo ao descongelar, tá? Elas têm que ser embrulhadas uma a uma, ok? Coloca num pote com tampa, embrulhadinha, deu fome, vai lá, retira, coloca o seu recheio, pode levar para air fryer, pro forno, tá bom? Com tranquilidade. Então é isso, e agora eu vou rechear como eu fiz com as outras, ó. Vou colocar aqui molhinho e já mostro pra vocês, tá bom? E vamos chegando à reta final aqui da nossa aula.
Eu particularmente foi uma das aulas que eu mais tive satisfação, que eu gostei de dar, porque eu sei da necessidade e vontade de nós diabéticos e de que quem tem uma necessidade especial, como não pode comer glúten ou está realmente numa dieta restritiva, de comer pizza ou uma coisa muito saborosa. Essa pizza fica realmente incrível, gente. Desculpa a apresentação aqui, que a equipe, né, gente, acabou, ó, comendo tudo. Essa aqui eu acabei de tirar do forno, que são as menorzinhas. Ela fica bem crocante, dá pra comer com a mão, ó. Tá divina. E é isso aí. Fui, pessoal.